Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio, espero que vocês estejam bem dentro do possível. O vídeo ao qual vocês vão assistir agora foi gravado em junho de 2020, no momento em que muitos trabalhadores terceirizados estavam sendo demitidos, principalmente da limpeza. Vai dar para vocês entenderem a crueldade, a covardia, inclusive matematicamente. Valeu galera, beijo no coração. O número de trabalhadores depende da área que eles deverão limpar e do índice de produtividade exigido deles, respeitando as especificidades de cada local. Se é área interna ou externa, se o piso é frio ou se tem carpete, se é um laboratório, se é um almoxarifado. E o índice de produtividade, ele é escolhido dentro de um intervalo estabelecido para cada um desses ambientes. Por exemplo, no piso acarpetado, o intervalo vai de 800 a 1.200 metros quadrados. Se for escolhido 1.000 metros quadrados para esse índice, significa que a cada 1.000 metros quadrados de piso acarpetado, será necessário um trabalhador. No caso do banheiro, esse intervalo vai de 200 a 300 metros quadrados. Vamos ver um exemplo. Vamos adotar como exemplo os pisos frios, 4.800 metros quadrados. E o índice de produtividade nós vamos chamar de P e o número de trabalhadores de T. Se nós adotarmos o índice de produtividade P igual a 800, significa que a cada 800 metros quadrados será necessário um trabalhador. Como são 4.800 metros quadrados, o número de trabalhadores necessário será igual a 6. Se nós aumentarmos o índice de produtividade para 1.200, o número de trabalhadores necessário será igual a 4.800 sobre 1.200, que é igual a 4. Notem que de 800 para 1.200 houve um acréscimo de 50%, ou seja, 800 vezes 1,5 é igual a 1.200. E de 6 para 4, o 6 foi dividido por 1,5. Se nós dividirmos a área que os trabalhadores precisam limpar, A, pelo número de trabalhadores T, nós obteremos o índice de produtividade P. Então, T vezes P é igual a A. E A é constante. Significa que o produto T vezes P precisa dar sempre o mesmo valor. De modo que se nós, por exemplo, dobrarmos o índice de produtividade, nós teremos que dividir por 2 o número de trabalhadores. De modo geral, se nós multiplicarmos o índice de produtividade por uma constante diferente de zero, K, nós teremos que dividir o T, número de trabalhadores, pela mesma constante, para que esse produto continue dando A. Isso significa que o índice de produtividade e o número de trabalhadores são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui proporcionalmente. Nesse momento de pandemia, para conter custos, esse índice foi levado para o máximo. E o que está acontecendo? Vários trabalhadores terceirizados da limpeza estão sendo demitidos, foram demitidos. Num momento em que é muito mais difícil arrumar emprego, já era difícil, agora pior com a pandemia, receber o seguro-desemprego está muito complicado, já era antes, está pior agora, e por ter direito ao seguro-desemprego, eles não têm direito ao auxílio emergencial, aquela miséria de R$600, que, diga-se de passagem, se dependesse de Bolsonaro e Paulo Guedes, seria de apenas R$200. Não vamos comemorar R$600. Até porque a gente sabe que os bancos recebem 1,2 trilhão, perdão de dívida para agronegócio e grandes empresários, uma dívida pública que enriquece cada vez mais bancos e as pessoas mais ricas, bilionários que continuam lucrando durante a pandemia. Lembrem-se de que essas pessoas ganham muito pouco. Por isso, não conseguem fazer uma reserva para uma emergência. Eles não têm dinheiro guardado. Diferente do que o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz, que a pessoa é pobre porque gasta tudo, porque não economiza nada, é justamente o contrário. Ela não guarda nada porque ela é pobre, porque ela ganha pouco. Mas o ministro Pinóquio Velho sempre teve dificuldade em diferenciar o que é causa e o que é consequência, principalmente quando ele fala dos pobres. Mas eu acho que ele conseguiria entender isso se ele trocasse o salário dele com o salário de um desses trabalhadores. Talvez ele entendesse. Pinóquio Velho, troca o teu salário com uma dessas pessoas e mostra como é que faz, como é que se guarda o dinheiro. Você deve estar se perguntando agora o seguinte, professor,
Mas se a gente considerar todos os ambientes de um determinado local, de uma escola, por exemplo, você tem banheiro, você tem área externa, você tem um tipo de piso, e como nós vimos, o índice de produtividade pode ser diferente, até porque o intervalo para esse índice varia, muda, né, dependendo do ambiente. E aí, como é que funciona isso? Vamos lá. Vamos considerar um local de área total igual a A, dividido em N ambientes, de áreas A1, A2 até a N. Dessa forma, a área total A é igual a A1 mais A2 mais até a N. Vamos considerar os índices de produtividade adotados em cada uma dessas regiões de áreas A1, A2 até a N, respectivamente iguais a P1, P2 até Pn. Dessa forma, nós podemos calcular o número de trabalhadores necessário para cada um desses ambientes. T1 igual a 1 sobre P1, T2 a 2 sobre P2 e assim por diante. O total de trabalhadores T é igual a T1 mais T2 até Tn. Notem que cada um desses AIs é igual ao produto de TI por PI. Dessa forma, a área total pode ser escrita como T1 vezes P1 mais T2 vezes P2 mais até Tn vezes Pn. Nós podemos dividir os dois membros da equação por T. E como T é igual à soma T1 mais T2 até Tn, essa expressão é a média ponderada de P1, P2, Pn, cujos pesos são, respectivamente, T1, T2 até Tn. Nós chamamos isso de P médio, índice de produtividade médio. Dessa forma, a área total é igual ao total de trabalhadores vezes o P médio. Como é constante, nós temos as grandezas total de trabalhadores e índice de produtividade inversamente proporcionais. Quando o índice de produtividade aumenta, o número de trabalhadores diminui proporcionalmente. Mas observe que a quantidade de trabalho, a área que eles deverão limpar, continua a mesma. Significa que esses trabalhadores, que já eram muito explorados, serão ainda mais explorados. Para vocês terem uma ideia, em algumas instituições, o número de trabalhadores caiu mais da metade. Significa que esses trabalhadores trabalharão mais do que o dobro do que trabalhavam. E o salário, professor? O salário continua o mesmo. Se o salário S e o índice de produtividade fossem diretamente proporcionais, a razão S sobre P seria constante, de modo que se, por exemplo, dobrasse o índice de produtividade, o salário também dobraria. De modo geral, se o índice de produtividade fosse multiplicado por uma constante K diferente de zero, o salário também seria multiplicado pela mesma constante. Trabalhadores univos. Espero que vocês tenham entendido não só o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Gente, fiquem bem. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente.